Hoje nós vamos falar um pouco desse coração rebelde de Faraó, a quinta, a sexta e a sétima praga. Estão acabando as pragas? Não, né? Estamos chegando, né? Nós estamos indo, não estamos indo com muita pressa, né? Mesmo porque estamos indo de capítulo em capítulo, creio que isso é muito importante para a igreja, né? Então, aqui no capítulo 9, meus irmãos, é a continuação das pragas. Nós falamos já sobre isso, nós vimos a semana passada. Por que Deus enviava as pragas? Porque o coração do faraó estava duro, e para que Faraó soubesse que o Deus dos hebreus era o único Deus verdadeiro, que ele era o Senhor de toda a terra. Aliás, é isso que vai ficar claro e nítido quando eles saírem do Egito, tanto para os egípcios, quanto para todos os povos que os filhos de Israel encontrar. Esse é o Deus que fez maravilhas na terra do Egito, né? Então, por que avisar antes? Para não ter aquele problema. Isso aconteceu como um fenômeno da natureza. Não, isso foi uma chuva que acontece mesmo. Isso é uma praga que acontece mesmo. Essa é uma pandemia que vem de vez em quando. Por isso, a antecedência do aviso, para dizer, olha, né, vai vir, quer dizer, a mão de Deus vai pesar. E segundo, para que Faraó e os egípcios, eles tivessem tempo de se arrepender. Esse capítulo em especial, é um capítulo que mostra que Deus avisando antes, já alguns egípcios, eles tinham no coração que, olha, Deus fala a verdade. E eles já começavam a agir diferente do que agiam no começo. Então, meus irmãos, temos essa questão, temos a questão do coração do faraó, como eu falei, desde a primeira praga, continua do mesmo jeito. Ele próprio era uma praga para a nação dele, porque quando uma pessoa, ele atrai tanta coisa ruim para a própria nação, ele se torna uma praga, né? Então, ele permanece estático. Na segunda praga, ele faz até uma súplica de Araque, mas ele faz, né? Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. Na terceira, ele fica quieto, mas Deus também não avisa nada na terceira, né? Na quarta praga, o seu coração tem aquele amolecimento temporário, né? Olha, pode ir, não vai longe, né? É isso que ele faz. E agora, meus irmãos, nessas outras três pragas, o que a gente vai percebendo? É que o coração do faraó, ele parece pé de atleta, né? Uma pessoa tem aquele pé que quanto mais pisa no chão, mais calo faz. Então, o coração duro do faraó, ele tem muito isso. Há alguns textos do capítulo 4 até o capítulo 15, 16, né? Mas mais precisamente até o 14, há textos ali que você vê o quê? Que você vê que o faraó, ele tem o coração endurecido por Deus. E há textos que o próprio coração dele é endurecido por ele mesmo. Então, o que isso mostra para nós? O que mostra para nós, meus irmãos, é que que nem um pé batendo no chão, é uma mão segurando uma coisa pesada o tempo todo, vai ficando cada vez mais duro. Você não pense que o coração que é duro, se ele ficando duro o tempo todo, isso vai amolecer. Deus pode amolecer, nós sabemos disso. Mas Deus, ele pode permitir que a pessoa leve até as últimas consequências a dureza do seu coração. Deus, ele pode permitir, como ele permitiu do povo de Israel. Ele disse, olha, eu vou deixar vocês sofrer um pouco, para vocês aprender a diferença de me servir e servir aos egípcios. É isso que eu vou fazer. Então Deus, ele permite isso. Ele permite que a pessoa vá, está sem freio, então deixa só, tá bom, então eu vou permitir para você aprender algumas lições. Como ele pode fazer isso com o coração, como ele fez com o coração do faraó. Ele foi permitindo que esse coração fosse ficando cada vez mais duro, cada vez mais duro, cada vez mais rebelde, talvez para ensinar isso para nós. O que é um coração rebelde? O que é um coração duro? Qual que é o fim? O fim, meus irmãos, é esse afogamento que vai acontecer com ele.
Muito bem, vamos para a quinta praga, Êxodo capítulo 9, no versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor dos Hebreus: dize a meu povo para que me sirva, porque se recusá-los deixá-los ir, ainda que por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência. Então, irmãos, Deus, Ele avisa, olha, deixa ir o meu povo, senão, vai acontecer alguma coisa. Agora, nessa praga, mais uma vez, já vimos sobre isso, fica evidente o quê? Fica evidente essa separação, da extensão da praga. Tudo acontecia no Egito, mas não acontecia lá no povo de Israel. Tem um versículo aí, o versículo 7, que o faraó ele ficou cismado dessa vez. A coisa acontecia lá e no Egito não acontecia com o povo de Israel, E lá no versículo 7, ele enviou para ver se algum gado morreu daquela peste, Será que algum gado lá dos israelitas morreu? Veja que interessante. Ele se deu ao capricho de mandar alguém ir ver se Deus realmente estava falando a verdade. Isso mostra endurecimento de coração. Quando você tem que ir e ver, eu tenho que ver para crer, isso não é um coração mole, isso é um coração duvidoso. O coração duvidoso é um coração empedernecido, é um coração duro. Então ele está aqui com dureza de coração. Olha, vai vir uma peste nos animais, vai matar só aqui no Egito. Aí morreu os animais no Egito, teimosamente ele fala lá para os empregados dele, vai lá ver se morreu algum, Como se dizendo assim, deve ter morrido algum, não é possível que não morreu nenhum. Mas, meus irmãos, não foi o que aconteceu. Lá entre os israelitas não morreu nenhum. Então, a quinta praga, ela foi também diferente das anteriores, pela forma que ela foi realizada, Porque até então Moisés e o Arão era usado para tudo. Agora, Deus simplesmente disse, avisa que vai acontecer. Não bateu a varinha na terra, não jogou um pó para o ar, não aconteceu nada disso. Simplesmente Deus disse, eu vou mandar uma praga lá e vai matar os animais. E Deus mandou uma praga e matou os animais. Pronto, Deus fez isso. Teve o aviso, mas não teve uma ação nem de Arão e nem de Moisés. Até, meus irmãos, a palavra que a gente tem é esse, a mão de Deus. Foi um agir direto da mão de Deus. Isso foi a quinta praga, a peste nos animais. A sexta praga, as úlceras. Mais um aviso, mais uma vez sem aviso. A terceira praga não teve aviso. Aí pula a quarta, a quinta, sexta praga também não tem aviso. Está indo de 3 em 3, Então, nessa sexta praga, como é que ela foi realizada? Tudo traz a um interesse espiritual, Era para o Moisés e Arão pegar a cinza do forno, jogar para cima, e essa cinza ia virar sarna na frente do faraó. O faraó tinha que entender de onde estava vindo aquela cinza. Eles foram lá nos fornos, ou seja, aonde fazia aqueles tijolos, aonde os israelitas sofreram. Então eles foram lá, pegaram a cinza daquele lugar. Não podia ser cinza de outro lugar. O faraó tinha que ver o que estava acontecendo. Nós vamos lá no forno e nós vamos pegar a cinza do forno e na frente do faraó nós vamos jogar para cima. E de repente vai começar a arrebentar úlcera em todos os egípcios. Eles têm que sofrer um pouco aí. Então, irmãos, é a primeira praga que atinge diretamente o corpo das pessoas. Por dentro, eles estão sofrendo agora. E a gente vê, meus irmãos, uma retribuição divina aí. Uma retribuição do mal que se paga com o mal. Você vai ver aqui que Deus usa de ironia pela forma que Ele mandou essa praga. Quantas vezes o povo de Israel, eles ficavam queimando o corpo deles lá naquele forno de tijolo. Imagine quantos morreram lá,
praticamente queimados, torrados. Você já trabalhou num lugar quente? Eu não sei se alguém já trabalhou num lugar quente. Eu já trabalhava numa fábrica de torneira. Era tão quente a máquina que a gente colocava papelão aqui na barriga aqui para, né, não queimar, porque a gente era assim, logo nos primeiros dias já queimava. A máquina era muito quente, então você já ficava com a barriga queimada, no segundo, terceiro dia você já estava com a barriga queimada. Aí você ficava esperto, né? Ninguém te avisava, porque queria que você queimasse a barriga, né? Então aí você ficava esperto, falava assim, não custa nada eu colocar aqui uma proteção. Ninguém dava proteção, tá? Então imagine um forno direto. Olha, irmãos, quantos israelitas morreram, não digo torrado, mas naquele mal-estar da quentura dos fornos. Às vezes a pessoa fala, eu quero visitar o Egito, eu quero passear lá, eu quero ver aquelas pirâmides, Você pode saber que muita gente morreu para fazer aquilo lá. Não tenha dúvida disso. Agora, meus irmãos, é a vez dos egípcios sentirem que queimar dói. Eles não permitiam que os israelitas se queimassem todo lá nos fornos. Agora Deus está falando, eu vou mostrar para vocês que esse negócio de queimar dói. Então Deus fere eles com algo que esquenta o seu corpo. Você vai notar nessa praga aqui, nas úlceras, vamos lá, né? Versículo 9, e tomar-se-á pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou em sarna, que arrebentava em úlcera, nos homens e no gado. Então você sabe que aí virava aquela bolinha virava pus, aquele pus queimava tudo. É isso que está acontecendo com eles. Eles estão sofrendo, né? Eles queimaram o povo de Deus e Deus também está queimando eles. E, irmãos, isso é para a gente aprender que Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele vê tudo. Se alguém fizer um mal para você, acredite, Deus, Ele está vendo. Cabe a Ele se Ele vai perdoar ou não, ou como é que Ele vai tratar aquela maldade. Cabe a Deus. Mas não pense que Deus está fechando os olhos. Aquele Deus que Agar viu lá na beira do poço, o Deus que me vê, esse é o Deus que está nos vendo. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então Ele vê, isso é uma coisa boa, Ele vê tudo que é de errado, mas Ele vê o que é certo também. Então você fazendo a vontade dEle, toda vez que você der um copo de água para alguém, toda vez que você ajudar alguém, toda vez que você querer abençoar a vida de alguém, olha, os olhos do Senhor estão contemplando. Né? É importante a gente pensar nisso. Outra coisa nessa praga que traz o interesse é os sábios do Egito sendo ridicularizados. Olha o versículo 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Vamos lembrar, eles estavam imitando, né? Imitando Moisés desde o começo, com aquele negócio de jogar a vara e se transformar em serpente, com aquele negócio de transformar, meus irmãos, a água dos rios em sangue, fabricando rã lá. Imagine, só aumentando a praga. E de repente, quando foi a praga do piolho, eles já não conseguiam mais. E também as pragas que eles faziam, assim como Deus fez a praga, eles, conseguimos fazer também. Eles só conseguiam fazer, eles não conseguiam desfazer. Então Deus, desde o começo, está desfazendo. Eles conseguiam imitar, não conseguia retirar. A partir da praga do piolho, eles consideraram, reconheceram, é o dedo de Deus. Então os magos já estavam se assustando. Já sabia que não era uma coisa normal. É esse povo, os magos, que vão chegar no faraó para chamar a atenção do faraó. Eles também estão com medo. As pessoas estão com medo. Agora, meus irmãos, eles não podem nem parar
nem diante de Faraó, nem diante do Moisés, né? Aqui está Faraó, mas é Moisés. Olha lá no versículo 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés. Estão se coçando todo. Imagine o Faraó dizendo: vocês têm que fazer alguma coisa, né? Toma alguma providência. E ele se coçando todo, mas que providência a gente pode tomar? Deus está humilhando a sabedoria dos homens. E ele faz, e se precisar ele faz. Ele fez isso com Nabucodonosor. Deus tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Não esqueça daquele Provérbios, que diz o quê? Que o que precede a queda? O orgulho precede a queda. Então aqui, meus irmãos, Deus está humilhando toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento. Eu sei que os homens gostam dessa sabedoria, desse conhecimento, mas o dia que Deus resolve humilhar, o dia que Deus resolve pegar e dar um fim em toda a soberba e orgulho humano, é assim que ele faz. Continuando, nós temos a 7ª praga, então a última praga que a gente vai ver hoje, essa praga da saraiva. Bom, essa Deus avisou, e Deus avisou falando uma coisa diferente também. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 18 e 19. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Deus faz um aviso prévio, Olha, vai atingir diretamente o seu coração, Vai ser assim que vai acontecer. Deus, ele avisou, Ele avisou de um jeito diferente, porque ele falou assim: olha, dá para evitar essa praga. Se vocês quiserem essa praga, ela pode ser evitada. É só pegar e tirar os animais e os homens do campo. Pronto. Eles não vão ser atingidos. Veja que Deus também está fazendo um teste com esse povo. Está fazendo um teste com o Faraó. E a palavra que vai aparecer aqui para nós é a seguinte: tanto no versículo 20 quanto no versículo 21. Aqueles que consideraram a palavra e aqueles que não consideraram a palavra. Quem considerou, bom, foi poupado. Quem não considerou, não foi poupado de coisa nenhuma. Como é que essa praga ia ser realizada? Então Moisés ia pegar, estender a vara para o céu, e aí, depois que ele fizesse isso, meus irmãos, ia ter uma chuva de saraiva, Era pedra misturada com fogo, e foi considerado tão grave que nunca aconteceu na terra do Egito. Depois aconteceu novamente, e ainda vai acontecer essa chuva de saraiva, muito pior do que essa, no fim dos tempos. Houve trovão, que é a voz, houve a saraiva, que são as pedras, houve o fogo, o raio vindo do céu. Olha, Deus, ele fez uma coisa terrível naquele dia. Deus queria que a coisa fosse muito pesada, que eles ficassem mesmo pensando naquela praga. Então aqui, meus irmãos, versículo 22, disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, vai haver saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva, havia fogo misturado entre a saraiva, tão grave que nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo que tinha no campo, desde homens até animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Mas na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Bom, irmãos, tem uma pergunta,
Por que que uma pessoa tão má como o Faraó acaba se mantendo no poder? Ele não prestou atenção nessa mensagem. E pode ser, meus irmãos, que todos ficaram sabendo, porque notícia ruim corre rápido, né? Mas eu não acredito que veio de Faraó a notícia. Os magos estão ali, os conselheiros estão ali, e Moisés dá essa ordem: olha, vocês escondem as coisas de vocês, tira os empregados do campo, tenta recolher o máximo que vocês puderem, os animais, porque vai ter fogo, vai ter pedra, vai ter fogo do céu e vai queimar tudo. O que tiver aí vai ser queimado. Mas, irmãos, o que a gente vê é que o Faraó, ele não está preocupado. Mas eu fico pensando, né, em alguns governos, como foi o Stalin, como foi o Hitler, como é esse Putin hoje. Eles não têm preocupação. As pessoas não significam nada para elas. Se um animal não significa nada, uma pessoa não significa nada, só que eles mandam. É como esse Faraó. O Egito não precisava ser destruído como foi destruído. O Egito, ele foi completamente destruído, completamente destruído. Mas não é diferente do que a gente vê hoje. Sabe, um país, bom, nós sabemos. Às vezes eu fico pensando, ontem saiu a notícia no jornal, olha, caiu uma bomba lá na Ucrânia, não, na Polônia. Acontece o seguinte, que aquela bomba, sabe, meus irmãos, se veio da Rússia, é a própria declaração da Terceira Guerra Mundial. Então, graças a Deus, hoje, nós não sabemos e tal, estão querendo colocar uns panos quentes, essa que é a verdade. Mas se depender daquele homem, vai ter. Nós vamos acabar entrando numa guerra, por causa de um homem, por causa da teimosia de um homem, que na verdade, meus irmãos, é puro orgulho. É isso que significa um coração endurecido. Um coração endurecido, ele não está preocupado se a mulher dele vai morrer, se os filhos dele vão morrer, ele não está preocupado se os sobrinhos, se os netos e tal, ele não está preocupado com nada disso. Ele só tem um coração orgulhoso. Quando a gente fala de endurecimento de coração, nada mais é do que soberba, nada mais é do que orgulho. Isso é um coração duro. Ah, pastor, eu não quero ser como o Faraó, eu não quero ser como o Hitler, eu não quero ser como o Stalin, eu não quero ser... Olha, calma, nós somos assim. A gente constantemente tem que pedir para Deus, Deus, olha, amolece o meu coração. Às vezes por nada, né? Por nada, por causa de coisa boba. Seja no trânsito, seja na escola. Imagine aquela pessoa, né, que alguém tirou sarro dela, ela vai lá, se arma até os dentes, chega na escola, atira em todo mundo, atira em amigo, atira em desconhecido, atira em professor. Nada mais é do que um coração duro. Mas ele já estava duro. Ele só vai endurecendo cada vez mais. Por isso a gente tem que tratar o nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Tremendamente corrupto. Então a gente tem que tratar o nosso coração. Como é que um coração ele vai ficando endurecido? Bom, ele fica endurecido pelo orgulho, como nós vemos. O orgulho ele tem diversas, é como um pé de galinha. O orgulho é uma coisa assim que ele tem ramificações, né? Por exemplo, se você cria uma mágoa de uma pessoa, um ressentimento, isso nada mais é do que orgulho. Se você pegar o fundamento, tudo, é um orgulho. O orgulho que você tem de não ir lá, de não tratar da questão, de não conversar e tudo mais, é orgulho, né? O ódio é diferente. Às vezes a pessoa, por orgulho, cria esse ódio, que meus irmãos, o que eu acredito que tem no coração, por exemplo, desse líder lá do outro lado. É um ódio, só pode ser um ódio. Um homem que não se preocupa de inventar uma guerra que todos os países vão acabar participando, e Deus queira que ele morra antes disso, é um faraó. Então, por que Deus permite
um faraó se manter no poder. Deus explica isso na praga da saraiva. Porque Deus vai matar planta, Deus vai matar animais e vai matar homens. E não tem necessidade, porque Deus avisou antes. Olha aqui, ele fala aqui, meus irmãos, no versículo 19, no versículo 20. Então no versículo 20 diz assim: quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Quer dizer, Deus, ele avisou. Só que, meus irmãos, com esse aviso não foi suficiente. Então Deus, ele vai dar a resposta para a gente. Por que uma pessoa má como o Faraó se mantém no poder? A resposta Deus dá no versículo 16. Ele diz assim: por isso eu te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Lembra aquela história que as pessoas não gostam de ouvir? Que Deus, ele faz o que dá mais glória para ele. As pessoas não gostam de ouvir isso. Elas não gostam de ouvir isso porque eles querem a glória para elas. Na verdade, as pessoas querem que Deus faça o que é melhor para elas e não para a sua própria glória. Agora, Deus está triste porque Faraó, ele coloca animais e pessoas no campo. Deus, ele está triste com isso. Mas eles poderiam ter evitado tudo isso. Poderiam ter evitado a primeira praga. Ninguém precisava beber água com sangue. Aliás, o versículo 20 é a prova, meus irmãos, de quem ouve a palavra de Deus, de quem se amolece para ouvir a palavra de Deus, ele não sofre. Ele, meus irmãos, ele é tomado por uma mão de Deus que o protege, como aconteceu. Aquele que ouviu a palavra de Deus tirou os servos e os animais do campo. No versículo 21, que é a obediência de alguns egípcios aí. No versículo 21, aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o gado no campo. Então, uns ouviram a voz do Senhor. Por quê? Porque temiam, outros não. O resultado foi que perderam os seus animais. Isso mostra que existe uma rejeição obstinada à palavra de Deus. E essa rejeição está lá desde o tempo de Caim. Uma rejeição obstinada. A pessoa não vai ouvir a palavra de Deus. Se você fizer o que é certo, Caim, você não acha que, assim, bem te fará, Ou seja, você vai ser abençoado, é a palavra de Deus lá. Pois ele fica com mais raiva ainda, e enquanto ele não mata o irmão dele, ele não sossega. É uma ira obstinada, é uma resistência obstinada à palavra de Deus. Agora, é assim, meus irmãos, quero tocar aqui, infelizmente existe aqueles que mesmo vendo os horrores do pecado, insiste em se rebelar. E cada um que assim o faz, o preço vai ser pago. Então, não adianta. A incredulidade obstinada, ela é surda às maiores advertências, mas ela tem que sofrer as maiores consequências. Não tem jeito de evitar. Agora, irmãos, para a gente poder terminar a reação do Faraó, quando ele viu que a coisa estava feia mesmo, quando ele viu que toda a terra do Egito estava se arrasando, no versículo 27 ele mandou chamar a Moisés e Arão e disse: esta vez eu pequei, das outras não, Olha o que é o coração arrogante. Ele poderia dizer assim: eu sou um pecador. Não, mas ele não reconhece que ele é um pecador. Ele diz: desta vez eu pequei, tá? Desta vez. O Senhor é justo, e o meu povo e eu somos ímpios. É uma meia-culpa aqui, sabe? Eu e o meu povo somos ímpios. Ele não estava mentindo quando ele faz uma meia-culpa, porque os egípcios participaram
de todo esse assalto, de todo esse assassinato, de toda essa matança dos israelitas, de todo esse sofrimento. O faraó não ia conseguir fazer tudo aquilo sozinho, não é mentira. Mas quando você tiver que assumir um pecado, nunca faça uma meia-culpa. Fulano, Beltrano, Cicrano, né? Não. Assuma você. Você assuma os seus erros. Pare de terceirizar. Pare de colocar a culpa nos outros. É o que ele está fazendo aqui. E ele faz um pedido para Moisés e para Arão. Ele diz assim, versículo 28. Orai ao Senhor, pois que basta, ou seja, eu não estou mais aguentando, né? Então ora para o Senhor, para não ter mais trovões de Deus, nem saraiva. Eu vou deixar vocês ir. Eu não quero vocês mais aqui. Olha, pede para Deus que eu quero que vocês sumam daqui. Não é? Não quero mais vocês na minha frente. Bom, né? Moisés, ele vai orar, mas ele fala uma coisa muito boa aqui, no versículo 29. Disse Moisés, em saindo da cidade vou estender as minhas mãos ao Senhor, e os trovões vão cessar, não vai ter mais saraiva, para você saber que a terra é de Deus. Porém, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Então Deus está dizendo assim, né? O Moisés está dizendo, olha, eu não acredito numa vírgula do que você está falando. Esse arrependimento aí, essas lágrimas de crocodilo, não funciona, né? Então eu não acredito em nada disso. Nem você e nem o seu povo se arrependeu de verdade. Mas a praga vai parar, tá? Eu vou orar para Deus, vou levantar minhas mãos aos céus, assim que eu sair da cidade, tudo vai se acalmar, vai voltar ao normal, né? Só que Deus dá uma explicação no versículo 31 e versículo 32. Diz que o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque eles estavam cobertos pela terra, né? Tinha acabado de ser plantado. Então o que Deus está mostrando aqui para nós, ao dar essa explicação, é o seguinte, está aqui em negrito até, né? Enquanto o homem achar que tem forças, ele vai lutar contra Deus. Como só estragou um pouco da plantação, e já viria uma nova plantação, e eles poderiam colher uma nova plantação, então o homem se acha com alguma arma ainda para lutar contra Deus. É isso, né? Eles ainda tinham com que se virar, sabe? E Moisés sabia disso. Moisés disse, olha, você e o seu povo não se arrependeram não, né? E o Espírito Santo está dizendo, olha, eles ainda têm com que se virar. Eles ainda acham que pode enfrentar Deus com essas armas. Que armas? A gente tem o que comer, a gente tem o que beber, a gente tem o que vestir, a gente tem um emprego. Então o homem está armado. Ele está armado para lutar, o coração dele lutar contra Deus. Eu não preciso de Deus. Qual sociedade que fala assim, eu não preciso de Deus? Onde tem quase 30% de ateu no mundo? Qual é o continente que tem quase 30% de ateu no mundo? Qual que é, irmão Renato? É a Europa. E para onde os pobres do mundo inteiro querem ir? Pelo menos da África, da Ásia, aqui no Brasil também. Para onde os pobres querem ir? Querem ir para onde? Para a Europa. Por quê? Porque lá tem resistência contra Deus? Não, porque lá tem o mamon, que é o dinheiro. E aí, meus irmãos, as pessoas chegam lá, ou em outro país, como a Austrália, Estados Unidos, Canadá, né? Não importa se eles vão desfazer de você lá, não importa se você vai ser tratado que nem cachorro, não importa se você vai ser um estranho, humilhado, importa é que a sua conta vai aumentar no banco. Então, você está protegido contra a praga da pobreza, a praga de não ter aquilo que deseja, certo? E aí, meus irmãos, quanto mais uma pessoa tem, quanto mais poder aquisitivo um lugar tem,
mais resistência tem contra Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Missão Batista da Fé tem um missionário lá na França. E é um bom missionário. Não é qualquer um, não. E é um missionário que trabalha. Os filhos, a esposa, são dedicados. Se você vê a questão numérica, é pífia, não é, Mariazinha? Numericamente é pífia, na França. Né? Nós também tem, meus irmãos, missionários no Quênia. Por muito tempo teve missionário no Peru, hoje não tem mais, tem alguns no Brasil. Mas quando você compara o crescimento do Evangelho nas Filipinas, no Quênia, aqui no Peru, no Brasil, quando você vê um monte de igreja nesses lugares e vê como é que o coração do homem é duro, aonde tem dinheiro, aonde há prosperidade, você consegue entender a realidade do versículo 31 e 32. Resumindo, enquanto o homem achar que tem forças, ele vai lutar contra Deus. É assim. E o faraó, enquanto ele tiver, meus irmãos, um pezinho de feijão para ele poder colher, e um canequinho de água para ele beber, ele vai dizer, aqui nem Deus entra. Né? Então, terminando, né, para falar sobre esse coração pesado de Faraó, versículo 33, saiu Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessavam os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. E vendo o Faraó que cessou a chuva, a saraiva, os trovões, pecou ainda mais. E se você comparar o versículo 34 com o versículo 27, quando ele fala, desta vez eu pequei, e aqui no versículo 34, agora que ele peca mesmo, né? E endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Então não é só o coração do faraó, é o coração dos servos do faraó. Endurecimento, endureceu. E diz o versículo 35, assim o coração do faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Olha, as frases para o coração do faraó são muitas, né? Geralmente não fala faraó, fala o coração do faraó. Isso quer dizer que Deus quer que você olhe para o coração do homem que resiste a Deus. Olha para o coração dele. A gente olha muito para a pessoa, esquece de olhar aquele coração rebelde. Alguns termos são usados, como o seu coração se endureceu. Depois, estava pesado. É um termo, meus irmãos, que no original quer dizer insensível, apático, cego. Mesmo vendo, ele fez conta que não viu. Por isso que algumas traduções traz a palavra pesado, sabe, carregado. Então, é carregado de insensibilidade, de apatia. E na 7ª praga, Deus disse que o coração dele ia ser alvo. Né? Olha lá, vamos dar uma olhadinha no capítulo 9 aqui, tá bom? E versículo 14. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Ah, é? Teu coração está duro? Pois eu vou jogar uma praga aí, né? E vai amolecer? Não. No livro de Apocalipse, os montes, meus irmãos, as coisas estavam acontecendo, e aquele povo, em vez de clamar a Deus e dizer, Senhor, tenha misericórdia, eles diziam, monte, caia sobre nós. E a Bíblia diz que eles xingavam a Deus, que eles blasfemavam contra Deus. Isso vai acontecer literalmente. Vai acontecer. Meus irmãos, o ser humano, ele tem um coração duro, e é duro nesse sentido, né? Quanto mais duro, mais, vai batendo nele, vai ficando mais duro ainda, mais e mais duro.
Então não pensa que uma praga amolece o coração. Né? Não pense porque a pessoa vai sofrer que amolece o coração. A pessoa que já tem o coração preparado por Deus, esse sim, se acontece alguma coisa, o coração dele amolece. Então,